Vamos falar sobre sífilis. Vamos falar sobre sífilis? Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do Vamos Falar sobre Sífilis. O nosso convidado é o professor Ângelo Roncalli e o tema é Cenário da Sífilis no Brasil. Seja bem-vindo, Ângelo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Mônica. Obrigado pelo convite. Obrigada. Fala um pouquinho de você para nós. Tá. Então, meu nome é Ângelo Roncalli, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, tenho trabalhado desde a minha pós-graduação na área de saúde coletiva e particularmente na área de epidemiologia. Faço parte do núcleo de estudos em saúde coletiva e do programa de pós-graduação em saúde coletiva. E atualmente faço parte também do grupo de pesquisadores do projeto Sífilis Não aqui da Universidade. Ótimo, Ângelo. Para começar, fala um pouquinho para a gente qual é o panorama atual e quais são as tendências da sífilis aqui no Brasil. Certo. Rapidamente eu acho muito importante primeiro colocar como é que a sífilis é medida, né, no Brasil, quais são as principais fontes, muito rapidamente para a gente poder entender um pouco os indicadores. A sífilis é dividida em três tipos, embora seja uma mesma doença, né, do ponto de vista estratégico se divide em três tipos, que é a sífilis em gestante, a sífilis congênita e a sífilis adquirida. Essas três modalidades da doença, elas tiveram períodos distintos de sua notificação compulsória no Brasil, né? A primeira delas foi a sífilis congênita por volta de 1985, 86, mais por questões estratégicas, né? Era muito importante naquele momento. A sífilis em gestante ela aparece já depois, já em 2005, que ela tem a sua notificação obrigatória, e a mais recente, em 2010, é a sífilis adquirida, né? Que teve a sua notificação compulsória somente e efetivamente a partir de 2011. Então a gente só começa a saber mesmo da sífilis adquirida a partir de 2011. As outras é que a gente conhece a história já há mais tempo. É verdade, é verdade. A sífilis adquirida, se você quiser fazer uma série histórica razoavelmente, com razoável precisão, a gente teria que pegar pelo menos o ponto de corte aí mais ou menos para 2011. Não por acaso o Ministério da Saúde sempre tem trabalhado ultimamente no boletim e nas suas estatísticas com os dados a partir de 2010, 2011 para os três tipos de sífilis. E um outro dado também importante é a forma como essas doenças elas são avaliadas, né? Então quando a gente fala, por exemplo, que a taxa de detecção de sífilis em gestante hoje no Brasil é de 20 ou 21, do que a gente está falando, né? Então é muito importante primeiro entender isso. A sífilis em gestante e a sífilis congênita, ela tem como base o número de nascidos vivos no Brasil, que é na prática uma estimativa do número de gestações. Então a ideia é pensar assim, de todas as gestações que ocorreram no Brasil, quantas gestantes foram detectadas com sífilis, né? E de todas as gestações que tiveram no Brasil, quantos bebês nasceram com sífilis congênita? Dos que nasceram vivos, dos quantos que nasceram vivos, com sífilis quantos nasceram com sífilis congênita? E aí, portanto, essa base é por 1.000 nascidos vivos. Já a sífilis adquirida, ela tem base populacional, né? Então você pega todos os dados de sífilis adquirida, de todas as pessoas, né? E aí faz uma base por 100 mil habitantes. Que é como a gente faz para a maioria das doenças, exatamente. Né? Na prática, a que mais se assemelha às outras doenças é mesmo a sífilis adquirida. Por isso que é sempre importante fazer essa distinção, né? Porque quando você fala o valor único sem reportar a base, é muito importante a gente não fazer essa confusão que estamos falando, por exemplo, de prevalência de sífilis em gestante. Não estamos falando disso. A gente está falando de taxa de detecção de sífilis em gestantes para cada 1.000 nascidos vivos. A maneira de contar os casos é diferente para cada tipo de sífilis, pelas peculiaridades de cada uma mesmo. Exatamente. E aí, se a gente tivesse assim, que fazer uma síntese, né, desses três tipos de sífilis no Brasil, a gente poderia dizer basicamente duas informações fundamentais. Primeiro, que elas são altas, né, são taxas altas, né, considerando o panorama mundial e do ponto de vista de que se espera do ponto de vista da saúde pública, e estão em ascensão, né? Então, se você pegar praticamente todas as regiões, se você pegar todos os três tipos de sífilis, se você pegar a grande maioria dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, você tem taxas ascendentes, né? Então, o número de casos só aumenta. Só aumenta. O último, aí eu acho que é importante também a gente destacar a forma como isso tem sido trabalhado, né? Quais são as principais fontes. O Ministério da Saúde tem feito um grande esforço de melhorar a qualidade dessas fontes nos últimos anos, há que se reconhecer isso. A notificação, a despeito de ainda ter uma taxa de subnotificação relativamente alta, embora seja difícil de mensurar isso, né, extremamente complexo de mensurar a subnotificação,
mas ela tem melhorado muito a qualidade do registro nos últimos anos. Ainda não é o ideal, mas melhorou bastante. E isso é importante porque ajuda a planejar melhor as ações para combater a epidemia. Exatamente. Na verdade, esse é o ponto fundamental, melhorar a notificação. Se a gente tivesse que pensar numa estratégia do ponto de vista de prioridade zero, a principal prioridade seria melhorar o sistema de notificação, porque só assim você pode fazer um melhor monitoramento e ver se as ações estão dando certo, enfim, né? Saber como é que está literalmente o desenvolvimento da doença. Aí, portanto, pegando essas duas questões fundamentais, que é a prevalência atual, não é? E como é que ela está evoluindo ao longo do tempo, hoje no Brasil a gente tem, para a sífilis em gestante, uma taxa de 21,4 gestantes com sífilis para cada 1.000 nascidos vivos. É uma taxa bastante alta, não é? A gente pode pensar assim, mas é 21 em 1.000, não é? Mas o ideal era que você tivesse nenhum, mas parece uma taxa baixa, mas não é. É uma taxa considerada relativamente alta. E ela está em ascensão, ela era, por exemplo, 3,5 em 2010. Então, e esse crescimento ele é paulatino, então a cada ano cresce. E esse significativo também, né? De 3 para 20. De 3 para 20 é um crescimento muito alto. Se você considerar que ela é notificada desde 2005, então podemos confiar razoavelmente no dado de 2010. Então, um crescimento de 2010 a 2018 de 3,5 para 21,4 é bastante considerável. O outro dado é com relação à sífilis congênita, ele é de 9 para cada 1.000 nascidos vivos. A gente pode também imaginar que é um número baixo, mas não é. Porque a sífilis congênita, ela tem uma característica muito peculiar, porque ela é, na verdade, o agravo que ele é completamente dependente da assistência à saúde. É por isso que não se fala em controlar a sífilis congênita, se fala em eliminar a sífilis congênita, porque é o tipo assim, é como se a gente estivesse dizendo que não se admite ter casos de sífilis congênita. A gente tem todas as ferramentas necessárias para eliminar a sífilis congênita. Completamente, já está completamente comprovado, se você detecta sífilis na gestante e você trata adequadamente a gestante, você não tem sífilis congênita. Então é um caso de testar e tratar, né? Portanto, os casos de sífilis congênita no Brasil, eles podem ser, e no mundo como um todo, eles podem ser creditados única e exclusivamente a um problema na assistência ao pré-natal e à gestante de uma maneira geral. Então, esse dado de 9 é extremamente alto. Para você ter uma ideia, o Brasil já estabeleceu uma série de metas com relação à sífilis congênita. A primeira delas, ainda nos anos 90, estabelecia que deveríamos ter uma taxa de menos de 1 caso de sífilis congênita para cada 1.000 nascidos, para cada 1.000 nascidos vivos, para o ano 2000. Essa meta ela foi sendo esticada. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Exatamente. Estamos completando exatamente 20 anos que estabelecemos uma meta de menos de 1 e estamos com a taxa de 9. E aí o Brasil tem estabelecido vários, não vai dar para detalhar todos aqui, mas ele tem estabelecido várias iniciativas, né, várias metas, né? E a ideia hoje é que é preciso reduzir esse número paulatinamente até a sua total eliminação. No caso da sífilis congênita, o grande desafio é mesmo aumentar, por incrível que pareça, precisa mesmo aumentar a taxa de detecção, né? Precisa haver uma expansão maior dos testes rápidos na atenção básica, né? A gente ainda tem uma taxa de detecção baixa do ponto de vista da oferta desses testes. Muito embora, né, eles tenham crescido também muito nos últimos anos, a partir de 2011, 2012. Particularmente a partir da implantação da rede cegonha, houve quase que uma massificação dos testes rápidos para sífilis em gestantes hoje nas unidades básicas de saúde no Brasil. Então, assim, não há desculpa, em tese, para não fazer o diagnóstico. Para não fazer o diagnóstico, né? Então, tudo tem a ver com a forma como o serviço tem se organizado hoje, enfim. Ângelo, fala um pouquinho em relação às regiões do Brasil. Existe muita diferença entre as regiões, região norte, região sul, região nordeste, ou a situação ela é mais ou menos parecida em todas elas? Não, a situação é outra característica também da epidemia no Brasil. Você tem uma disparidade regional, né, bastante alta. Grosso modo, ela é uma doença que é muito de cidades de grande porte, né? Então, se você fizer um perfil hoje no Brasil, grande parte está concentrado mesmo em municípios com mais de 100 mil habitantes. Então essa é uma primeira característica. Do ponto de vista regional, a gente tem claramente uma maior concentração de sífilis em gestante na região sudeste-sul, né? E uma concentração um pouco menor ali nas regiões norte e nordeste. Com relação à sífilis congênita, né, inverte um pouco, a região nordeste ela já aparece, né, como também uma taxa de detecção relativamente alta. Mas eu diria que é uma doença que, de uma maneira geral, para os três tipos, ela é muito concentrada nas regiões sul e sudeste.
há que se fazer uma ressalva importante nisso, né? Vários estudos têm demonstrado que quanto mais você tem oferta de testes rápidos, quanto mais você tem uma cobertura da rede, maior é essa taxa de detecção. Isso é meio óbvio, né? Você faz mais diagnóstico, vai ter mais casos da doença, mas não que eles não existam nas outras regiões. Talvez eles não estejam sendo identificados de maneira adequada. É provável que sim. A gente não tem nenhum dado assim, que corrobore isso. Mas isso é uma hipótese bastante plausível, né? De que as diferenças regionais que a gente tem no Brasil, elas se devem muito provavelmente, muito mais à questão da cobertura de teste rápido, né? E a forma, né? É como se dá a detecção dentro dos serviços de saúde. Portanto, é muito importante a gente ver essas diferenças regionais, mas com essa cautela, né? De observar que, na verdade, isso está relacionado com a cobertura de testagem que a gente tem hoje no Brasil. De qualquer maneira, as diferenças também em outros níveis, né, como, por exemplo, diferenças entre capitais, diferenças entre estados, elas são muito marcantes, né? Estados como o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, aqui no Nordeste, Pernambuco, por exemplo, tem taxas extremamente altas, né? Estão acima da média nacional e, quer dizer, mesmo considerando a questão da cobertura, é importante também olhar para essas diferenças regionais, né? Quer dizer, por que é que isso de fato está acontecendo com tanta diferença em tantos estados, em tantas regiões. O Ministério da Saúde tem procurado monitorar isso. Basicamente, a principal fonte que a gente tem hoje de sífilis, de dados de sífilis do Ministério da Saúde é o boletim que eles publicam todo ano, né, o boletim epidemiológico de sífilis, e muito claramente eles têm procurado trabalhar com unidades da federação, regiões e capitais, né? E a gente tem observado em todos os boletins, desde que eles começaram a publicar, sempre tem uma tendência desses estados e dessas capitais e dessas regiões terem um perfil muito parecido. Quer dizer, mesmo que a gente possa atribuir a questão da cobertura de testagem, mas há um componente também, um outro componente, o qual a gente precisa investigar. Por que é que nesses locais a gente ainda tem taxas tão altas? É consistentemente mais alto, sempre nas mesmas cidades e nas mesmas regiões. Se você pegar, por exemplo, como a epidemia ela evolui, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles sempre tiveram taxas altas, né? Então, isso é uma coisa importante que deve ser investigado, quais são as reais causas, né? E isso vale tanto para sífilis adquirida quanto para sífilis em gestante, ou tem uma variação entre o tipo de sífilis também? Tem uma variação muito pequena. Na verdade, a sífilis em gestante e sífilis congênita, elas sempre são analisadas meio que em conjunto, né? Porque elas têm uma relação muito direta, né? Mas, tanto é que, por exemplo, se é de pegar um dado positivo que a gente teve nas tendências, né? Quer dizer, você pegar as taxas de detecção das três, taxa de detecção de sífilis em gestante, incidência de sífilis congênita e taxa de detecção de sífilis adquirida, todas são linhas ascendentes, em grande parte dos municípios, em grande parte dos estados. O que mudou nos últimos anos é uma análise que é muito interessante, muito importante, que é feita pelo Ministério da Saúde, que é a relação entre sífilis congênita e sífilis em gestante, né? Qual que é a ideia? Sei lá, grosso modo, se você tem uma taxa de 1, por exemplo, significa que todas as gestantes foram detectadas e literalmente não foram tratadas, porque todas se transformaram em casos de sífilis congênita. O ideal é que essa taxa seja o mais próximo do zero, né? Significa que você está conseguindo detectar sífilis em gestante e está conseguindo tratar. Hoje no Brasil, essa razão, né, que vai de 0 até muito mais de 1, ela já é menor do que 1 em todas as unidades da Federação do Brasil. E ela é uma taxa declinante. Ótimo. Desde 2000, não sei precisar exatamente o ano, mas há pelo menos uns 5, 6 anos essa é uma taxa declinante. E a coisa de 3 anos mais ou menos, na sua média geral, ela já caiu de 1. Então está conseguindo detectar na gestante e evitar que tenha sífilis congênita. Isso. Na verdade, esse é um dado muito importante, quer dizer, essa relação gestante congênita. Isso também está expresso no fato de que a sífilis congênita aqui teve um menor crescimento, né? Então, ela cresce ainda, mas cresce pouco. Sim. Né? Menos mal, quer dizer. Isso é uma coisa importante, ela ainda é muito alta, é importante sempre ressaltar isso. Estamos distante da meta para 2000, né? E da meta mais recente, mas ela é declinante. Seria muito interessante a gente fazer estudos de prospecção, por exemplo, né? Estudos de
de previsão que pudesse imaginar, por exemplo, a se manterem essas taxas, quando é que a gente ia dar conta de erradicar a sífilis congênita. Esse é um desafio para epidemiologistas que a gente está aí meio que debruçado tentando investigar isso. Agora, com relação à sífilis adquirida, ela também é uma taxa ascendente para todos, né? E a sífilis adquirida é muito importante destacar também, porque ela tem hoje também uma característica muito peculiar, que é o crescimento da sífilis adquirida em homens, né? Um outro dado muito importante que é feito pelo Ministério da Saúde e uma série de outros estudos é exatamente essa razão homem-mulher na sífilis adquirida, né? A chamada razão de sexos. Ela tem aumentado, né? Ela já chegou a 0,4, por exemplo, hoje está em 0,7 como média nacional. Isso quer dizer, grosso modo, que você tem aí, para cada 7 homens com sífilis, tem 10 mulheres. Portanto, é uma razão de sexo muito diferente da distribuição populacional. Sim. Bom, isso se explica um pouco, né, pelo fato de você ter uma maior taxa de detecção em mulheres, claro. Né? Acessam mais o serviço de saúde, fazem pré-natal. Fazem pré-natal, né? E a taxa de sífilis adquirida em mulheres ela é feita pela soma da adquirida em mulheres não grávidas com as mulheres gestantes, né? Então, quer dizer, é esperado que você tenha mesmo essa maior taxa de detecção. Isso nos dá o seguinte alerta: na verdade, a gente precisa detectar mais sífilis em homens. Né? E aí esse é um dos grandes desafios que o serviço tem hoje, né? Na verdade, uma das coisas que foram apontadas pelo relatório que foi feito pelo TCU em 2016, que fez um amplo diagnóstico a partir da consulta pública da situação de sífilis no Brasil, é que um dos grandes desafios, por exemplo, hoje, é a questão da testagem do parceiro, né? Então, por exemplo, você tem uma boa taxa de detecção, tem aumentado bastante pela oferta de testes rápidos na rede básica. A detecção em gestantes, mas você não consegue achar o parceiro, né? Então isso ainda é um grande desafio. Então é provável que a gente tenha uma subnotificação muito maior de sífilis adquirida em homens. Em relação aos homens. Em relação aos homens. Tá certo. Muito obrigada, professor. Terminamos aqui mais um episódio do Vamos Falar sobre Sífilis. Até mais.